Olá, meus alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula aí e como falamos na nossa aula passada, né, sobre a cultura romana, e aí, né, iniciamos falando sobre a sociedade e a religião romana, onde que os romanos, né, a sua religião ela sofre grande influência dos etruscos, e principalmente também das conquistas territoriais, né? Quando eles vão conquistando os territórios, então eles vão aderindo aí a novos tipos religiosos, né? A novos cultos. E aí então entra a parte do cristianismo, né? Que nós vamos falar hoje aí, porque o cristianismo também foi uma nova religião, né, trazida aí, né, para a cultura romana através aí de Jesus, né? E Jesus nasceu na região da Palestina, uma das províncias do Império Romano, quando o imperador Otávio Augusto era o governante, né? Então Jesus ele nasce na região da Palestina, né? É, que a Palestina foi um dos impérios conquistados aí por Roma, então pertencia à sociedade romana, né? É, quando ainda Otávio Augusto ele era o governante, ele governava todos, né? Todas as áreas conquistadas, como nós falamos na apostila anterior, né? Do volume 2. E em suas pregações, Jesus falava na existência de um único Deus, que recompensaria na vida após a morte todos aqueles que o reconhecessem, e que dessem mais importância ao mundo espiritual do que ao mundo físico. Em outras palavras, deixassem para trás os cultos politeístas e a acumulação de bens, né? Então Jesus ele vem, né, na Terra, ele começa a pregar, ele nasce então na região da Palestina e começa a pregar, levar boas novas para a população, né? Para a sociedade romana. E ali então ele vem pregar e falar que existe apenas um único Deus, né? Que é ele que recompensaria todos aqueles né, quando o que eles fizessem de bem, tudo que eles promovessem, né, na terra, preocupando então com seu mundo espiritual, né, ou seja, preocupando com seu bem-estar, preocupando com o próximo, né, praticando o amor ao próximo e não querer, né, acumular bens e também não cultuar outros deuses, ou seja, cultuar os cultos politeístas, ali então, né, eles seriam salvos, eles então, né, seriam teriam então uma vida, né, mais harmoniosa após a morte, né? Então ele queria que todos reconhecessem que o mais importante era o mundo espiritual do que o mundo físico, né? Do que a acumulação de bens na terra. E aqui, como vocês podem ver nessa imagem, né? Aqui nós temos onde que é o cenário da Santa Ceia, né? É a última ceia aí propagada por Jesus e seus discípulos. E na legenda fala que Jesus foi identificado por seus seguidores como Cristo, o Salvador ungido, o que serviu para aumentar a devoção popular. A obra representa a última ceia com os apóstolos sentados ao lado de Jesus, exceto Judas, que está à frente da mesa, né? Então, como vocês podem ver aqui, foi pintado, né, por Andrea del Castagno, né, uma obra de arte aí onde vocês podem ver, né, a última ceia antes da morte de Jesus Cristo. E ali vocês podem ver, né, Judas sentado à frente da mesa como o único traidor, né, de Jesus. O cristianismo era
a princípio, apenas mais uma das várias crenças adotadas pelos romanos. Essa nova crença se difundiu em grande parte pelas camadas populares, isso porque seu critério de igualdade entre as pessoas contrariava a organização da sociedade romana, que tinha por base os privilégios de nascimento. Né? Então, o cristianismo ele era considerado como uma das outras crenças que os romanos eles iam adotando após eles conquistarem territórios, né? Porque, como vocês sabem, nós explicamos na apostila passada, né? Eles então resgatavam as culturas, né? Eles não implicavam, né? Ou seja, eu conquistei esse território e vocês vão ter que seguir de acordo com as minhas leis, adotando as minhas crenças. Não. Os imperadores, então, principalmente por parte do imperador Otávio Augusto, ele então deixa que as pessoas propaguem suas crenças, né, como propagavam antes, né, participem de suas crenças como participavam antes, e ele mesmo também, né, gostava de participar dessas novas crenças, né, e ali eles cultuavam também. E aí eles tinham o cristianismo como uma dessas crenças, né? Só que aí essa nova crença ela começou a se difundir, né? E ser levada para grande parte da população romana, onde que todos começaram aí, né, a seguir mais essa crença, seguir mais o cristianismo, né? E aí começou a contrariar a organização da sociedade romana, porque como eles queriam, né, aos mais ricos, né, continuassem com os privilégios, enquanto os mais, ou seja, aqueles, né, que eram descendentes, né, dos povos fundadores romanos, né, aqueles que detinham mais o poder, eles tinham os privilégios. E o cristianismo não, né, gente? O cristianismo, ele vinha pregar como que se todos fossem iguais, né? Como se todas as pessoas fossem iguais. Jesus, ele veio pregar isso, né? Como todos fossem iguais e ali, né? Não tinha distinção, né, de rico ou pobre, e sim que todos tinham que praticar o amor ao próximo, né, e preocupar mais com a espiritualidade e esquecer a acumulação de bens na face da terra. O cristianismo também foi bastante aceito entre as mulheres. Para essas, havia a possibilidade de uma vida monástica, em vez de ser exclusivamente destinadas ao casamento. Essa opção permitia às mulheres o acesso a uma educação mais completa, o que em Roma era só permitido aos homens. E aí veio, né, o cristianismo mais uma vez tirar, né, esses privilégios, né? E ali as mulheres que antigamente se via apenas para o casamento, destinado apenas para criar das suas famílias, né, dos filhos, criar, cuidar da casa, né, dos afazeres domésticos, ali então o cristianismo vem mostrar que as mulheres tinham sim uma importância para a sociedade romana, né? E ali vem mostrar que as mulheres elas poderiam ter acesso à educação e elas poderiam contribuir também, né, para a população romana. E aí, né, mais uma vez, né, o cristianismo ele vem propagar a igualdade, né, ou seja, o critério de igualdade entre as pessoas. E até mesmo entrando, né, num consenso aí das mulheres, onde que elas começavam também, né, a exercer um papel importante para a população. Aí, após a morte de Jesus, a devoção popular aumentou consideravelmente no decorrer dos séculos. Isso ocorreu graças à atuação dos seguidores de Jesus, que caminhavam pelo mundo romano espalhando as ideias cristãs. Apesar das perseguições, o cristianismo continuou atraindo cada vez mais seguidores a Cristo, os chamados cristãos, fato que contribuiu para enfraquecer cada vez mais os poderes dos
imperadores, né? E aí então, né, após a morte de Jesus Cristo, a população ela começa, né, a acreditar mais, né, nessa religião cristã, né? Ou seja, no cristianismo, onde que Jesus ele veio trazer, né, a igualdade, onde que as mulheres elas começaram a ter importância, onde que todos aqueles, né, as pessoas elas tinham importâncias e não eram distintos, né, era praticado o amor ao próximo. E ali então, né, isso fez com que o cristianismo ele comece a crescer, né, na sociedade romana, e ali ele começa, né, a atrair cada vez mais seguidores. E esses seguidores de Cristo, eles são chamados então de cristãos, por, né, propagar as novas leis, ou seja, levar as boas novas à população, né, e seguir o que Jesus Cristo veio, né, e deixou escrito e deixou, né, e falou e praticou, né, praticava curas, praticava, né, as boas novas para a população, e ali então começou a enfraquecer o poder dos imperadores, né? E em 312 o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, encerrando a perseguição aos cristãos. Com a conversão do imperador, inúmeros romanos também se converteram, né? E aí então Constantino ele conhece, né, a história, né, dos cristãos. Ele começa então a entender, né, sobre o cristianismo, e aí ele então se converte, e encerrando então essa perseguição, pois ele era o imperador da época, né? E aí quando ele se converte ao cristianismo, ele aceita o cristianismo como a sua religião principal, né? E deixa a prática de cultos politeístas de lado, então ele começa, né, a praticar o cristianismo. E aí muitas pessoas romanos que seguiam esse imperador, né, o imperador Constantino, que, né, governava na época a sociedade romana, então eles passam também a se converterem e praticar aí o cristianismo como sua religião principal. E aqui, gente, como vocês podem ver uma imagem, nós temos aí, né, a imagem de mulher, de duas mulheres, né, e um rapaz, onde que retrata uma família cristã, né? As mulheres exerceram importante influência na introdução do cristianismo nos lares romanos. Então, olha para vocês verem, né, a importância das mulheres aí, pois elas iam visitar uma das outras e começavam a propagar aí, né, a falar sobre cristianismo, né, sobre a fé cristã. E aí nós temos um documento onde é uma atividade onde que vocês vão, né, interpretar esse documento. Um texto aí fala sobre imposto a César, explicando, né, como que era pagado esses impostos, porque tinham que ser pagados esses impostos para César, né? E aí vem uma fala de Jesus, né, sobre essa pergunta desses impostos a César, e vocês vão responder essa questão logo após aí analisar esse documento, né? Responder as questões de A, B e C, tá bom? Dessa página 7 da apostila de vocês. E também nós temos aí logo abaixo outro texto, né, sobre organize as ideias, onde vocês vão ler e responder as questões da página 8, de letras A, B, C e D aí, tá bom, gente? E aí nós entramos falando sobre os contatos comerciais, né? Com a ampliação das conquistas territoriais romanas, novos povos foram atraídos para a área da influência romana,
né? Então essas conquistas territoriais, né, essa expansão territorial dos romanos, então atrai novos povos para essa área, né, onde que eles vão influenciar aí Roma, seja, né, na distribuição de produtos, seja na comercialização, né, de produtos alimentares ou de produtos é, é, né, criados por cada uma dessas populações, e ali eles vão se encontrar, né, na cidade principal, que é Roma, e comercializar seus produtos, e ali fazendo contatos comerciais com diferentes povos. E com a tomada e a destruição de Cartago, os romanos passaram a dominar o comércio no mar Mediterrâneo, estabelecendo colônias e províncias no norte da África e no Oriente. O comércio não estava limitado aos produtos alimentares, pois havia produtos como almofadas e tecidos de luxo, né? Então eles não eram apenas só alimentos, né? A produção, né? E a comercialização de alimentos. Eles estavam também a artigos e tecidos de luxos, né? A outros objetos também, como almofadas. Poucos romanos podiam comprar seda produzida na China e transportada por caravanas no caminho chamado Rota da Seda, por causa do seu preço elevado, mas ainda assim era um produto bastante procurado, né? Então os romanos, né, só conseguiam ter acesso à seda, né, a compra da seda, aqueles que tinham mais, né, dinheiros ou denários, né, como eles chamavam na época, e ali por causa do seu preço elevado, né, poucas pessoas podiam então ter acesso, né, mas ainda era um produto bastante procurado. A China também fornecia remédios como canela em casca, plantas e sementes de frutas, como pêssego, laranja e pera, né? Então a China ela começou, né? Pois ela fazia parte do Oriente, né? Oriental. Então a China ela começou aí a produzir, né? E, e fornecer também outros produtos para, né, a sociedade romana. Então aí, gente, começa esses contatos comerciais, né? Onde que vem a rota da seda, né? Ou seja, essas caravanas que vinham, né, pelo caminho, desligando aí a China, né, e a Roma. Então eles vinham pelos caminhos por essas rotas aí, então eles saíam comercializando seus produtos, né? Onde que esse caminho ficou chamado então de Rota da Seda, que eles propagavam, eles, né, caminhavam e iam em direção aí a Roma, mas eles iam comercializando seus produtos, né? E aqui, como vocês podem ver, duas imagens logo abaixo, duas esculturas. Nós temos a loja de almofadas, né? E aqui nós temos a loja de tecidos finos, né? E aí temos como legenda: os contatos com a África e o Oriente proporcionaram a Roma um comércio rico e variado de artigos finos, né? Por quê? Nós vemos então as lojas de almofadas sendo comercializadas. Então nós vemos aqui uma troca, né, de produtos entre um povo e o outro, né? Então isso começa, né, a proporcionar um comércio mais rico, né, com vários artigos, e ali, né, proporcionar mais chegadas de lucros para Roma, né? E Roma começa a ficar conhecida como a cidade do comércio, né? A cidade comercial, e ali vão se estendendo a chegada de outros povos, não só, né, da China e da África, mas também de outros povos ali para comercializar seus produtos. E nós temos a ciência e a arquitetura, né? Aí, né, através desses contatos comerciais, nós também vemos uma diferença nas construções aí dos templos e de inúmeros locais aí que chamaram a atenção, né, para Roma. Então os romanos eles se destacaram para as construções.
e era possível perceber a influência grega nelas, a produção de uma espécie de argamassa e o aprimoramento da metalurgia impulsionaram essas construções romanas. E aí, pessoal, como vocês podem ver, eles começaram a produzir uma espécie de, né, de um produto que eles então começaram a modelar cada uma das partes, né, cada um dos monumentos, né, que hoje são considerados monumentos históricos de Roma devido a esse aprimoramento da metalurgia, né? Então, eles combinaram esse produto, essa argamassa, juntamente então com algumas cerâmicas e ali eles começaram, né, a podemos dizer assim, a aprimorar cada um dos locais, né? Ou seja, construir esses locais onde que eles começaram a chamar a atenção de vários povos para a região romana. As estradas construídas, por exemplo, destacaram como as melhores feitas até então, além das pontes, dos aquedutos, das termas, da cloaca máxima e dos arcos do triunfo, né? Então, olha para vocês verem que ali, né, em Roma, eles começaram a ter um encantamento pelas obras, né? Então, eles começaram a fazer algo que chamasse a atenção de todas as pessoas que iam para aquele local e ali então quisessem permanecer, né, ou quisessem continuar investindo devido, né, às grandes obras que eles faziam, né, durante as construções. E aí, olha para vocês verem, os romanos construíram um sistema de esgoto urbano. A cloaca máxima foi construída no século 6 a.C. e reconstruída em 33 a.C. Essa é a antiga saída da cloaca máxima do rio Tibre, que corta a cidade romana. Então, olha para vocês verem que o sistema de esgoto romano, né, urbano aí, era um local, né, onde que eles construíram, né, com uma arquitetura, né, chamativa. E ali, como vocês podem ver, né, hoje ela é um local desativado, né, a área é desativada, mas que antigamente, né, era se utilizada a saída do esgoto para o rio Tibre, né, chamado então de cloaca máxima. Temos também o Arco do Triunfo, era uma das poucas construções romanas de função puramente estética, a registrar as vitórias dos romanos em suas grandes conquistas, em suas guerras de conquista, né? Então aqui era puramente estética, né? Era onde o local onde que eles, né, demonstravam para a sociedade romana, né, quando ocorria vitórias, né, como quando eles começavam a guerrear e conseguiam, né, conquistar um novo território, eles vinham até esse arco do triunfo e promoviam festas, né? O arco é mostrado na imagem, é o arco do sétimo Severo, construído em Roma em 203 para comemorar as vitórias do imperador. Era costume as tropas desfilarem sobre os arcos. Nessa imagem é possível observar mais uma vez a influência grega sobre os romanos. A apropriação das colunas, elemento arquitetônico comum das construções gregas, né? Então, como vocês podem ver, as colunas, né, vindas da Grécia, uma arquitetura aí, né, chamativa, onde que eles desfilavam sobre esse arco do triunfo, né, chamando a atenção da população romana quando eles conquistavam novos terrenos, né? E aí sofreram influências gregas devido à sua arquitetura, né, ou seja, a construção com seus monumentos, né, com suas colunas. E temos a medicina praticada em Roma, era quase toda baseada nos tratados e nas técnicas desenvolvidos pelos gregos. Então a medicina também, né, gente, ela vem ser desenvolvida e de acordo com
os gregos aí, né, onde os gregos eles, né, desenvolviam novas técnicas para, né, começar então a fazer tratamentos médicos, né? Isso a ponto de Plínio, o intelectual romano do século I, afirmar que as pessoas somente acreditavam em prescrições médicas escritas em grego, sendo todas as outras imediatamente desacreditadas, né? Então, devido aos conhecimentos gregos, né, sobre como tratar, né, sobre qual remédio utilizar, as pessoas então começavam a desacreditar em outras medicinas, né? Ou seja, outras técnicas médicas aí, né? Outras prescrições médicas que não fossem escritas, né? Em letras gregas, né? Em escritas gregas. E ali eles então começam, né? Né, prescrever mais, né, utilizando aí, né, da medicina grega, né, a prescrição, trazendo fazendo tratamentos e prescrevendo, né, em escritas gregas. Então foi influenciada a medicina aí, né, também em Roma pelos gregos, além da arquitetura, né. E aí, gente, aqui nós temos a imagem, né? Os médicos romanos faziam tratamentos com medicamentos produzidos em suas próprias farmácias, que eram chamadas de bóticas na época. Além de tratar da saúde de modo geral, realizavam tratamentos dentários, né? Então, como vocês podem ver, aqui era o local onde que eles tratavam dos pacientes. O conhecimento produzido pelos gregos nas áreas da matemática, da geometria, da astrologia e da arquitetura também foi em grande medida apropriado e reproduzido pelos romanos. Então, o que era a sociedade romana, né, gente? A sociedade romana ela, então acatava, né, os diferentes modos de agir, né, os diferentes modos de agir dos povos que eles, né, iam e conquistavam esses territórios. Eles achavam por bem, então, né, os romanos achavam por bem continuar a prática, né, e não interromper a prática. E ali então foi-se aprimorando cada vez mais a sociedade romana, né, com esses novos conhecimentos adquiridos pelos novos povos que eles, né, tinham contatos. E ali eles então começaram a produzir, né, mais de acordo com o que eles iam conhecendo, com o que eles iam entrando em contato, né? E aí vem as áreas da matemática, as áreas da geometria, né? A arquitetura também. Então tudo foi influenciado pelos gregos, pois eles achavam aquela forma de agir, né? Bem mais, podemos dizer assim, bem mais aconchegante, né? Bem mais atraente do que as próprias formas de agir romanas, né? Então eles começam a mudar seus costumes, né? E a cultura romana, então a cultura grega, então começa a fazer parte dos romanos. É por isso, então, quando se falamos, né, de grego, já vemos logo na nossa mente, né? O Roma, né? Devido a eles então aderir a esses costumes da Grécia, né? Dos gregos. Aí. E na página 10, gente, também tem outra atividade, né, onde que vocês vão interpretar um documento, né, um fragmento de um texto para responder as questões da letra A, B, C e D. E logo abaixo também tem a troca de ideias, onde vocês irão responder aí, né, lendo outro fragmento de um texto falando sobre os romanos, sobre as construções, né? E responder as questões de 1, 2 e 3 no caderno. Ok, gente? Então encerramos aí hoje falando sobre o cristianismo, sobre os contatos comerciais, sobre a ciência, a arquitetura, né? Sobre a matemática, a geometria. E aí, iremos corrigir essa atividade tanto da aula passada
quanto dessa aula aí, ok? Na próxima aula de história. Então fique aí essas atividades. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.